Boa tarde, meu nome é Beto Palestra, eu sou do Divina Academia, junto com o Vado Sorana e o Dudu Capello, nós fazemos um bate-bola aqui da Europa falando sempre do Palmeiras. Eu não estou de preto hoje por causa do futebol que o Palmeiras está apresentando, obviamente que não, não é? Mas eu queria falar uma coisa para você, se você passou os últimos 200 dias fora do planeta Terra e chegou hoje, eu vou te contar algumas informações. O Palmeiras é campeão paulista. Foi campeão quase invicto, só perdeu uma partida para o Santos na Vila Belmiro, a primeira partida da final. Mas foi campeão paulista, tricampeão, depois de 90 anos. O Palmeiras também está classificado na primeira colocação na sua chave na Libertadores da América, pois é. E em terceiro lugar na classificação geral da Libertadores. Na Copa do Brasil, o Palmeiras está classificado para as oitavas de final e no Brasileiro o Palmeiras está mal, está patinando, mas começo de campeonato. Pois é, eu poderia te falar tudo isso, amigo, mas na verdade não é isso que está acontecendo. Se você tem um pouquinho de informação e se pegar o Wi-Fi lá na Lua, você sabe que a coisa está muito complicada, que o Palmeiras está jogando um futebol horroroso. Talvez o Palmeiras estivesse jogando um futebol horroroso há 4, 5 rodadas atrás. Agora o nível de futebol do Palmeiras chegou ao preocupante extremo. Depois das notícias de Catar, Barueri e venda de jogadores, a gente imaginava que o Palmeiras fosse começar a jogar uma partida, a jogar o futebol um pouco mais convincente. E ontem, depois de termos sido brindados por uma partida horrorosa contra o Botafogo de Ribeirão Preto em Ribeirão, onde eu estive presente e reputei no vídeo um dos piores jogos que eu assisti na vida, depois da gente ter jogado muito mal com o Atlético Paranaense, Internacional, Flamengo, Novo Horizontino, ou seja, o Palmeiras vem de uma sequência de jogos horríveis, onde o Palmeiras tem dificuldade até de sair jogando. A quantidade de bolas que são recuadas para o Everton é um negócio fora do comum. O Palmeiras não tem repertório algum. É um time espaçado, que tem uma jogada só de... aquela jogada que era de lançamento, estratégica, que o Luan, o Gomes, o Marcos Rocha faziam, agora é quase desespero, me livrar da bola. Então o Palmeiras fica rifando bola o tempo todo. E depois do jogo contra o Atlético Paranaense, onde o Palmeiras perdeu de 2-0 e fez uma partida horrorosa, as críticas começaram a ficar mais pesadas. Mas efetivamente, com a parada do Campeonato Brasileiro por causa da enchente, né, das enchentes lá do Rio Grande do Sul, a gente imaginou que com um pouquinho mais de tempo e recuperação de alguns jogadores, o Palmeiras ia voltar melhor. Pois o Palmeiras fez aquela partida terrível contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Terrível, né? Poucas vezes a gente assistiu um jogo onde um time de futebol não conseguiu dar 2 passes corretos. E o Palmeiras foi pressionado por um time que é o penúltimo colocado da Série B do Brasileirão. Pois bem, ontem o Palmeiras voltou à Arena, à Allianz, ao qual o Abel tanto fala, que é importante a gente jogar no Allianz, é onde tem o espírito, né, da torcida, do chiqueiro. O estádio tinha mais de 40 mil pessoas, com mais de 4 milhões de reais de arrecadação. Uma grande expectativa, porque era a despedida do Endrick, pois, gente, o jogo se repetiu no mesmo cenário, no mesmo script dos jogos que a gente está assistindo desde o começo do ano. Um time extremamente lento, sem criatividade, sem saída de bola. A bola fica passeando naquela região morna do jogo, do campo, onde não acontece nada, não é? Até chegar de novo no Murilo, normalmente no Piquerez. O Piquerez, que tem muita dificuldade de sair jogando, geralmente recua para o Everton chuta para frente, quando não é o Marcos Rocha, e dali para frente a bola fica pingando, bola para cá, bola para lá, e o Palmeiras é atacado, às vezes com perigo, né? O Palmeiras foi atacado ontem pelo frágil, muito fraco time do São Lourenço. Por 2 ou 3 vezes o Palmeiras quase tomou gol, num jogo que não valia classificação, apenas a primeira colocação na fase geral da Libertadores, né? E no segundo tempo, o Palmeiras, que geralmente melhora um pouquinho, nem isso fez, teve que tirar, o Palmeiras teve a substituição do Endrick, a substituição do Estevão, e a entrada dos jogadores não fez a menor diferença, nem o próprio Rômulo, que sempre entrou muito bem e dava um fôlego para o time, junto com o Rony. Lógico que dá uma correria, o Rony é sempre um jogador que luta muito, né? Que
tenta todas as jogadas, mas mesmo assim, nenhum cruzamento dava certo, nenhum passe, nenhuma tabela. O Veiga saiu de novo depois de uma partida horrorosa. Aliás, a grande pergunta que se faz é o que o Veiga faz no Palmeiras hoje, não é nem no time titular, né? O Veiga não deveria nem estar no Palmeiras mais, ele já devia ter seguido o rumo dele, né? Um jogador que está há 6 meses sem entrar em campo não merece nem estar no elenco, né? Eu sei que é uma posição um pouco mais radical, pelos serviços já prestados, por tudo que o Veiga já jogou, e a gente considera, eu considero, tá, é um jogador histórico, mas a gente não vive de história, né? Todo mês pinga o saláriozinho lá dele, e ele mostra uma absoluta falta de vontade, de desprezo do jogo, inclusive. E ontem eu fiquei prestando um pouco de atenção no Veiga, inclusive, no segundo tempo, e tem horas que o Veiga não tá jogando nada mesmo, ele tá lá passeando, tá assistindo o jogo, o que eu acho um absurdo, não é? Um jogador profissional ter uma característica dessa dentro de um jogo de Libertadores, que no final é o grande jogo, o jogo mais importante. O Palmeiras foi tão mal ontem que até o Aníbal Moreno, que é um dos poucos jogadores que se salva, foram muito mal. O Aníbal Moreno armou contra-ataques ontem, perdeu bolas na entrada da área, ou seja, o jogo do Palmeiras ontem foi mais um jogo terrível. E brindado por mais uma coletiva desastrosa do Abel, que passa pra gente um certo cansaço de estar ali. Quais são as respostas para esse futebol horroroso que o Palmeiras está jogando? A gente vai tentar discutir isso na segunda-feira na nossa live, com o Vado e com o Dudu, que são mais ponderados, menos radicais que eu. Eu, por exemplo, tenho uma posição, e vou passá-la na segunda-feira, em relação ao assunto do Catar, né? Para mim, é um assunto que deveria ter sido bem mais administrado, bem mais gerido, e feita de uma forma mais transparente. Acho que a torcida ficou à deriva. E isso gera especulações, e as especulações geralmente elas não são as verdadeiras, não são exatamente os assuntos corretos, o que valem, não é? Então, na verdade, pessoal, o que acontece hoje, a partir de agora, é que o Palmeiras não tem mais o Endrick, o Dudu ainda não sabe nem quando que vai voltar, se voltar vai voltar paulatinamente, vai levar meses para voltar a jogar futebol titular, como a gente costumava ver. O Rômulo não entra, né? O Abel não põe, né? O Lázaro, que estava jogando, até estava jogando bem, fez uma partida ruim em Ribeirão Preto, já não jogou ontem, então a gente percebe que o Abel não tem o time. Não tem o time, está perdido, parece meio desmotivado, meio cansado, mas foi confrontado ontem pelo Leandro Boldaquian, que fez uma pergunta pertinente. Afinal, cadê o futebol? Por que o Palmeiras não consegue jogar bola? E o Abel tentou explicar dizendo que o Palmeiras jogou uma boa partida ontem contra uma muralha. Não foi isso, não. O Palmeiras não jogou nada mesmo. Bom, na segunda-feira a gente vai conversar um pouco sobre isso e vai tentar achar soluções